Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 14 de janeiro. Vamos ler Gênesis 15, Jó 15, Mateus 15. Já tá tudo aqui na minha frente. Continuo lendo pela Torá, o Antigo Testamento, pelo menos o Pentateuco. Vou ler pela Bíblia de Jerusalém, o livro de Jó, e pela Ave Maria, o Novo Testamento, tá bom? Vamos lá? Gênesis 15. A aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão acrescentou no Senhor. E isso lhe foi acrescentado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais e cortou-os ao meio, e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravos e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeirão do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém. Agora vamos para Jó, capítulo 15. Elifaz, que era o amigo do Jó, acusa Jó de impiedade. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, porventura proferirá o sábio vã sabedoria, encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem, e com razão de que nada aproveita. E tu tens feito vão o temor, e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu porventura o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formado antes dos outeiros? Ou ouvistes o secreto conselho de Deus, e a ti só limitastes a sabedoria? Que sabes tu, que nós não saibamos, que entendes e que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus, e é de suave palavra que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração, e por que piscam os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito, e deixares sair tais palavras de tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo.
Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado nesta vida. Escuta-me, mostra aí, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram vindo de seus pais e o não ocultaram, aos quais somente cedera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crês que tornará das trevas, mas que a espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombrando, a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, como o rei preparado contra a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra a Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu seu rosto com sua gordura e criou gordura nos lombos. E habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas e chama do fogo, secará os seus renovos, e ao sopro de sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as de vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congressão dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Ele falou uma verdade aqui, viu? Vamos para Mateus 15. Os fariseus e suas tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram, por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes, e vós, por que violas os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Deus disse, honra teu pai e tua mãe, aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis, aquele que disser a seu pai ou sua mãe aquilo com que eu vos poderei assistir, já ofereci a Deus. Essa já não é obrigado a socorrer de outro modo seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois reuniu os assistentes e disse-lhes, ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele dos seus discípulos e disseram-lhe, sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, e os guias de cegos. Ora, se o cego conduz outro cego, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse, explica-nos esta parábola. Jesus respondeu, sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Fé manifestada por uma pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência, despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes,
não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela. Mas os cachorrinhos, ao menos, comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Diz-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Os doentes buscam Jesus. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo musgos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, que coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam o Deus de Israel. Segunda multiplicação dos pães. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade dessa multidão, e eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e deu aos discípulos, que distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Amém.